Olá, queridos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou gravando esse vídeo então para podermos concluir a aula que nós começamos semana passada, na qual nós fizemos, na verdade, a aula que nós já estamos indo desde 2 semanas atrás, não é verdade, fazendo esta análise, né, histórico e também racional, né, a investigação racional das passagens do Antigo Testamento, as quais profetizam aquilo que viria a acontecer com o Cristo quando ele viesse e que comprovam, né, por meio dessa nossa investigação, que Jesus de Nazaré, aquele Jesus nascido em Belém, filho daquela Maria, daquele José, realmente é o Cristo que havia sido anunciado e profetizado já no Antigo Testamento. Na aula passada, na aula retrasada, nós fizemos essa análise histórica do Antigo Testamento. Depois, na aula passada, nós então começamos a falar e a ler e refletir sobre as primeiras passagens. Né? Nós reunimos um grupo de passagens, não são todas, mas são passagens proféticas do Antigo Testamento. Nós conseguimos fazer até a metade delas, lermos juntos até a metade delas, aonde nós começamos a entender, né, um pouco mais daquilo que está no Antigo Testamento e que nos demonstra verdadeiramente aquilo que foi dito, né, há pouco, que Jesus de Nazaré é o Cristo. Pois bem, hoje, né, nós queremos prosseguir com aquelas passagens que nós não conseguimos e queremos concluir este estudo. Então, primeiramente, né, nós queremos lembrar que essa versão do Antigo Testamento, que todos nós temos em nossas casas, que vocês têm aí nas suas Bíblias, que é conhecida também como a versão dos 70, ela é uma versão escrita cujo a prova histórica, né, o registro histórico mais antigo que se tem, ele data de aproximadamente 130 anos antes de Cristo. Porém, isso não significa que ele não foi escrito antes mesmo disso, porque nós sabemos pelos registros históricos que os judeus se preocuparam em colocar no papel, escreverem aquilo que era apenas uma tradição oral, uma tradição que era passada de geração em geração de maneira oral, o conhecimento da fé de maneira oral. Eles se preocuparam depois do segundo êxodo, né, o êxodo da Babilônia, lá, né, nos anos entre 586 e 539 a.C. Vou repetir, 586 a.C. e 539 a.C., mais ou menos, que foi quando aconteceu, né, a expulsão dos judeus de Jerusalém, a diáspora, e ali os judeus então agora desterrados da sua Jerusalém, né, o templo de Salomão havia sido destruído e eles estavam espalhados em terra estrangeira. Eles então se preocuparam, né, que a sua fé, a sua tradição, a sua identidade como povo, né, como povo de Deus escolhido, ela se perderia, né, a partir do contato com as outras culturas, e as gerações vindouras poderiam se esquecer, né, desta fé, ou ela poderia vir a cair em confusão. Então se reuniram aqueles 70 sábios que, depois de muito debaterem, né, depois de muito estudarem, colocaram no papel então aquilo que era realmente a essência de toda a história, de todo o conhecimento, de toda a revelação feita a Deus ao povo judeu e que deu origem então ao Antigo Testamento como nós o temos aqui. Então, né, para relembrar esta parte, nós temos prova de que este Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia Católica hoje, ele já havia sido escrito pelo menos 130 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré. Então, tudo que está aqui não foi reescrito depois de Jesus. Já estava escrito. Muito antes de Jesus. E certamente muito antes de 130 antes de Cristo. Mas apenas nós consideramos essa data porque é a data em que temos a prova escrita, histórica, de uma versão completa do Antigo Testamento como nós temos hoje. Mas que certamente já circulava muito, muito tempo antes. Então, tudo que nós lemos na nossa aula passada e tudo que leremos aqui não foi editado pela Igreja Católica depois. Na verdade, se encontra na mão de todo o judeu hoje, já se encontrava antes de Jesus Cristo ter nascido.
Dito isso, então, já entendemos o contexto histórico do documento histórico que também é, né, o Antigo Testamento para fins do estudo que nós estamos conduzindo aqui. E na aula passada, né, para relembrar, nós passamos pelas seguintes passagens. Eu vou só passar rapidamente, eu não vou reler elas, porque nós lemos elas durante a aula, lemos elas juntos, mas apenas para vocês recordarem e a gente poder retomar da onde a gente parou. Nós começamos lá lendo Gênesis, capítulo 49, versículo 10, aonde estava dito, né, que o poder espiritual, o cetro, ele permaneceria com Judá e não cessaria o seu poder, o cetro não deixaria de estar com Judá até a vinda do Messias. É aquilo que a gente conversou, né? O povo de Deus havia sido há muito preparado, né, trabalhado, escolhido por Deus para que ele se mantivesse fiel e ali então pudesse ser o berço da vinda do Salvador, da vinda do Cordeiro que havia sido prometido, da vinda do Messias. E é bem como aconteceu. Né? O centro da relação de Deus com o seu povo estava junto ao povo judeu, ou seja, o cetro permanecia com Judá, até o momento em que então veio Jesus, veio o Cristo, Filho de Deus, e aí então, né, a relação de Deus com o seu povo amado, com as suas criaturas, com a humanidade, passou a existir a partir de Cristo. O poder todo foi dado para Cristo e ele passou a ser, né, o elo relacional entre nós e Deus Pai. Como o próprio Cristo diz, né? O próprio Jesus diz, em mais de uma oportunidade, né, mas ele foi claro numa delas, dizendo, é só por meio de mim que se vai ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta por onde passam as ovelhas. É por mim que se chega ao Pai. Mas tudo bem, isso já é lá no Novo Testamento. Né? Nós queremos entender o que está no Antigo Testamento. Dessa primeira passagem, então, nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, onde nos é demonstrado que o Messias viria e que depois de um tempo ele seria morto por conta da prevaricação, por conta do pecado do povo judeu, que é aquilo mesmo que ocorreu na crucifixão. Desculpa, eu tive que interromper o vídeo porque tinha alguém à porta, mas agora retomando então. O povo judeu, então, né, o Messias foi enviado e depois de um tempo, ao invés de ele permanecer, né, entre nós, sempre nos guiando, ele acabou verdadeiramente, né, parte da sua missão era passar pela sua paixão, morte e então ressurreição na cruz. Mas aqui em Daniel 9 já estava profetizado isso, que, né, o Messias viria e que depois de um tempo ele seria morto pela prevaricação do povo judeu. De Daniel, nós vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 5, que também anuncia a vinda do mensageiro da aliança. E verdadeiramente é isso que o Cristo, né, isso que Jesus de Nazaré depois fez conosco, né, por meio da sua morte, paixão, morte e ressurreição da cruz, ele firmou a aliança definitiva da salvação dos homens junto de Deus. Né? Deus abre a porta do céu, agora temos uma morada na casa do Pai, né? Se cumpre a promessa, o mensageiro faz, esse mensageiro enviado por Deus, ele firma, ele faz, ele constitui esta aliança entre Deus e suas criaturas. Agora, né, nossa pátria verdadeiramente é o céu, nós temos nosso lugar na casa do Pai. E aí, né, depois de Malaquias, nós vamos a um outro profeta que é Miqueias. Olhamos lá no nosso capítulo 5, versículos 1 a 4, que é dito, né, de maneira muito singela, que de ti, pequena Belém, é que viria o Messias. Lembremos aquilo que a gente falou na última aula. Né? Quem que nós conhecemos que veio de Belém? Porque aqui nessa passagem diz isso, né, nos versículos 1 a 4, não vou reler agora, já lemos ela tudo junto, mas vocês podem pegar aí na sua Bíblia e reler, podem pausar o vídeo e reler. É dito, né, lembrado que seria feita memória, a sua memória, ela né, chegaria aos confins da terra. Pois bem, daí nós, enquanto conversávamos sobre isso, né, eu chamava a atenção de vocês para o seguinte: quem que nós conhecemos, porque Belém ainda existe hoje, a cidade de Belém ainda existe hoje.
Onde nasceu Jesus, filho de Maria e José, ainda existe hoje. Era uma cidadezinha pequena naquela época, em comparação às outras, e uma cidade até, podemos dizer, desimportante. Porém, nela nasceu alguém e a sua memória atingiu todos os cantos da terra. Mesmo aqueles que querem refutar, aqueles que querem recusar a salvação que Cristo trouxe, todos eles souberam dessa salvação. Não existe um lugar no mundo que não conheça a história de Jesus Cristo. Portanto, essa passagem é muito importante, que ela diz que era de Belém, dessa pequena cidade, que viria o Messias. E dela, e ele seria conhecido em todo o mundo. Pois bem, nós estamos fazendo essa investigação justamente para nos questionarmos. Esse Jesus de Nazaré, será que foi verdadeiramente o Cristo? Será que ele ressuscitou mesmo como Cristo ressuscitaria? Será que ele está junto de Deus? Será que esse Jesus aí, filho dessa Maria, desse José carpinteiro, será que ele é o Cristo que nos foi prometido? Pois bem, nessa passagem nós começamos a ter mais clareza sobre isso. Quem é o outro cidadão de Belém que a humanidade guardou na sua posteridade? Qual é o outro cidadão de Belém cujos ensinamentos e a doutrina chegaram a todos os lugares do mundo? Eu não conheço nenhum outro sim. Somente aquele menino, nascido daquela Maria e daquele José carpinteiro, que recebeu o nome de Jesus. Então aqui nós já começamos a entender com melhor clareza, essas passagens proféticas que nos comprovam que não é nenhum outro, mas sim que aquele que estava prometido é aquele que de fato nasceu do tal José e da tal Maria e nasceu lá em Belém. E sua voz, sua doutrina e tudo o que ele disse e fez alcançou todos os recantos do mundo. Segue alcançando os corações e mentes da humanidade até hoje. Mas prosseguindo, porque nós temos outras coisas para ver ainda, para reforçar isso que nós já vimos até agora. Indo adiante, então, de Miqueias, nós vamos lá para Isaías. Isaías, primeiramente no capítulo 42, nos versículos 1 a 9, e depois no capítulo 53, dos versículos 2 a 10. Essas duas passagens, 42, 1 a 9, 53, 2 a 10, elas nos trazem a figura de que o servo, o Messias, ele viria e seria humilhado e morto por nossos pecados. Lembremos que Jesus de Nazaré foi crucificado sem ter cometido crime algum. Recebeu a punição mais dura que se tinha, uma das mais graves punições que era dada apenas aos piores bandidos, assassinos, traidores. Ele não tinha crime algum e ainda assim recebeu a pior das punições, porque ele estava verdadeiramente cumprindo a vontade de Deus e morrendo pelos nossos pecados. E isso é dito aqui. O Messias virá e será humilhado e morto por nossos pecados. Porém, vejam só, por meio do seu sacrifício, o plano de Javé triunfará. É isso que, claro, com outras palavras, com as palavras da Escritura está sendo dito, eu estou resumindo muito aqui, e é justamente isso que aconteceu. Porque por meio da morte de Jesus na cruz, e sua ressurreição, daquele Jesus de Nazaré, é que a igreja se espalhou pelo mundo e a salvação que Deus queria trazer para toda a humanidade pôde ser propagada para a terra inteira, para todas as pessoas, para que todos aqueles que resolverem aderir a essa aliança, que quiserem encontrar essa salvação, a encontrem. Deus oferece a todos nós e por meio da morte de Cristo na cruz, o plano de Deus para trazer a todos nós, o plano que vinha sendo preparado desde o início, e que finalmente precisava, com clareza, ser apresentado a todos nós, ele encontra a sua vitória, o seu triunfo na crucificação e morte daquele servo, daquele Messias, que foi profetizado aqui em Isaías 42. Pois bem, quem que morreu
e que fez com que a salvação de Deus, o plano de Javé, pudesse ser espalhado pela terra inteira a partir da sua morte na cruz. O Jesus, aquele, filho de José e filho de Maria. E aí, indo adiante, então, para praticamente um dos últimos livros do Antigo Testamento, nós vamos lá para o livro de Zacarias, capítulo 11, versículos 11 a 14, aonde é dito que a aliança seria quebrada pelo valor de 30 moedas de prata. Ali é dito um pouco diferente disso, mas esse é o sentido da passagem. É dito que eu fui pesado, Deus foi pesado, e o preço de Deus foi 30 moedas de prata. E esse foi o final da nossa aula que a gente lembrava, Porquanto Jesus, o Cristo, foi vendido e traído. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Porquanto o Filho de Deus foi vendido, porquanto aquele que é o próprio Deus foi vendido e traído por um dos seus, exatamente aquilo que era dito no livro de Zacarias. 30 moedas de prata. Mais uma coincidência que não é coincidência. Então, prosseguindo agora naquilo que nós não vimos juntos, nós vamos lá para o Salmo 22, e agora me lembro da nossa querida Sofia, que queria muito ler o Salmo 22 e não pôde. Então, Sofia, querida, te peço desculpas quando estivermos juntos novamente. Tu poderá ler para nós todo o Salmo 22. Queridos, então, no Salmo 22 nós vamos primeiramente lá no versículo 19, aonde diz assim, nós vamos ler juntos os versículos 17 a 19. Diz o seguinte: cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como que para me retalhar minhas mãos e meus pés. Como que para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos. As pessoas me olham e me veem. Vejam bem, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram a sorte. Vou repetir. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolvem, como que para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram a sorte. Vamos lembrar tudo aquilo que aconteceu durante a paixão de Cristo. Lembrar que ele foi envolto pela multidão, foi apresentado à multidão, foi conduzido então às autoridades, depois de ser torturado, humilhado, enquanto levaram ele para sofrer o açoite romano, amarraram ele no pedestal, tiraram-lhe as vestes, que colocaram a cruz de espinhos nele e zombavam dele como se fosse uma brincadeira. Eis aí o rei caído, humilhado, cuspiam nele, falavam todos aqueles impropérios visando humilhá-lo. E enquanto isso acontecia, o que nos relata o Evangelho? Depois de tirar-lhes as vestes, eles repartiram entre si aquelas vestes boas de Jesus, vestes inteiras dele, deixaram ele seminu para poder açoitá-lo, humilhá-lo, fazê-lo passar por todo esse flagelo que ele passou. E nós sabemos, já conversamos isso em aula também, pelos estudos da Paixão de Cristo, pelo registro histórico daquilo que era o açoite romano, o que era utilizado, aquelas correntes com pequenos espinhos, como se fossem espinhos de roseira, ou trançados de couro com bolas de metal pontiagudas, com várias pontas. Tudo isso causava muitos ferimentos, literalmente abria a carne daquele que sofria o açoite. Tudo isso nós já conversamos, e isso tudo se passou com Jesus. E depois ele ainda teve que carregar o madeiro da cruz até o Gólgota, aonde ele foi crucificado. E em meio a toda essa barbárie, em meio a todo esse sofrimento de Jesus, ele ainda tinha que passar pela humilhação de ser conduzido assim, seminu,
destruído no seu corpo, como que um sub-humano, né, tratado como um cachorro de rua, sarmento, como não, uma subespécie, né, uma coisa abjeta. E ainda assim, na sua humanidade, ele teve que passar pelos olhares de todas aquelas pessoas, né, que viam ele conduzindo madeira ou sendo conduzido preso como um criminoso que ele não era, e com o seu corpo depois, né, do açoite, da humilhação, o seu corpo todo, né, marcado, destruído, né, assim como é dito aqui. Né, depois que nós relembramos isso, retoma, né, um sentido diferente essa passagem. Né. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como que para retalhar minhas mãos e meus pés. E aqui é preciso fazer uma observação, inclusive nessa tradução da Bíblia é feita uma observação, porque em outras traduções não se usa retalhar, porque o verbo hebraico utilizado era kiero, e este verbo ará, kiará, melhor dizendo, ele permite uma tradução vulgar como transpassar. Então, algumas traduções o tradutor utilizou a tradição mais vulgar deste verbo hebraico, em hebraico, que seria transpassar. E nós poderíamos ler: um bando de malfeitores me envolvem para transpassar meus pés e minhas mãos. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado dessa forma, não amarrado simplesmente na cruz. Ele teve seus pés transpassados pelos pregos, né, que foram postos, como a gente sabe, da história que é trazida, né, no Novo Testamento. Então, aqui nós temos, né, três figuras, né, ou quatro figuras. Jesus Cristo é cercado e exposto aos olhos da multidão. Né, posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham, né, transpassaram meus pés e minhas mãos, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiraram a sorte. Tudo isso evoca, né, a figura forte daquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré durante a sua crucificação, a sua paixão, né, e crucificação. Do Salmo 22, então, dessa passagem, nós andamos um pouquinho no nosso Antigo Testamento e vamos lá para o Salmo 69. Salmo 69, versículo, ou verso, né, 22 do Salmo 69, que diz o seguinte: como alimento deram-me fel, e na minha sede serviram-me vinagre. Fel é uma substância muito amarga, né, associada a um veneno, né, algo ruim. E na minha sede serviram-me vinagre. Lembram o que acontece quando Jesus está, né, nos últimos momentos lá na cruz, em que ele diz, né, uma das 7 palavras umas 7 falas de Cristo na cruz foi: tenho sede, tenho sede. Ele já estava quase, quase expirando, né, e nesse imenso sofrimento dele, ele já perdera muito da sua resistência física, né, como a gente já conversou também do estudo médico de que aconteceria, né, com uma pessoa crucificada. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas, né, em outros momentos, que ela sente como se ela estivesse se afogando, né, com os pulmões cheios de ar, mas incapazes de levar o oxigênio na corrente sanguínea. O corpo transpira demais, o coração bate muito mais rápido, o coração incha para como uma bomba que tenta compensar, uma bomba de água que tenta compensar a falta de vazão. Funciona cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, porque sente que os órgãos não estão recebendo o oxigênio que deveriam, em função da posição do corpo, em função do peso, né, sobre os membros, que impedia, né, o funcionamento normal cardiovascular, e o coração se enche de água e de sangue numa tentativa de empurrar isso, e não funciona porque o oxigênio não consegue chegar, né, aos demais órgãos do corpo. Tanto que quando Jesus é perfurado pela lança, sai sangue e água do seu coração, porque essa é uma condição normal de pessoas crucificadas, em função disso que eu acabei de relatar. E nesse momento em que ele estava quase, né, para expirar, ele diz: tenho sede. E o que os soldados romanos que estavam fazendo a guarda aos pés da cruz fazem? Molham então uma esponja no vinagre e com a ponta da lança alcançam até a boca de Jesus, em vez de darem água na sua sede,
darem-lhe água na sua sede, lhe dão, justamente como está aqui no Salmo 69, versículo 22, né? Como alimento me deram fel, e na minha sede serviram-me vinagre. Voltando agora, então, né, prosseguindo no nosso estudo e voltando agora um pouquinho, nós vamos voltar ao Salmo 22 e agora nós vamos pegar outro versículo dele. Agora, outros dois versos, outros dois versículos um pouco mais no início, que são os versículos 8 e 9, os versos 8 e 9 do Salmo 22, que diz o seguinte: Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Abre aspas. Que ele recorra a Javé, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Fecha aspas. Na verdade, essa tradução não diz Javé, né? Diz Yahweh, como é o nome que Deus se manifestou, né, a Moisés, como nós também já conversamos. Pois bem, né, isso também é exatamente aquilo que é dito para Jesus na cruz pelo, digamos assim, mau ladrão. Nós também já conversamos, né, numa das nossas aulas sobre isso, né? Um dos ladrões que estavam ao lado de Cristo, também crucificados, né, na cruz, diz, né, se tu é mesmo filho de Deus, por que tu não salva a ti mesmo? E aí o bom ladrão, como a gente já conversou, vocês recordam, né, o bom ladrão diz, né, não diga isso, né, tu não sabe o que tu está falando. Nós merecemos estar aqui. Ele não tem crime nenhum e não merece estar aqui. E aí ele se volta para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E é naquele momento, como nós já conversamos, eu não vou tomar mais tanto tempo lembrando disso, mas só para, né, fazer essa alusão, é naquele momento que o bom ladrão ganha o céu. Ao reconhecer-se pecador e ao reconhecer-se Jesus como Cristo, Filho de Deus, e também ao reconhecer que é Ele que podia lhe dar a salvação. Ele reconhece a divindade e o senhorio de Jesus e se reconhece como pecador numa mesma frase, num mesmo diálogo, numa mesma fala muito breve. Ele não tem crime nenhum para ter sido crucificado. Nós merecemos estar aqui. Nós somos pecadores e merecíamos o castigo pelas nossas transgressões, mas ele não. Ele, né, é inocente. E aí ele se volta para Jesus e diz, Senhor. E ali ele reconhece a divindade de Jesus como sendo Cristo quando chegares no teu reino. Ou seja, se ele ia morrer para chegar no reino é porque não era um reino da terra, né? Era um reino do céu. Ali ele reconhece Jesus como o Cristo. E o Cristo vira para ele e diz, ainda hoje, tu estarás comigo. Essa é a dinâmica da conversão. Reconheço-me como pecador e necessitado da salvação. Reconheço Jesus como Cristo, caminho da minha salvação, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E é ali que começa verdadeiramente a nossa salvação. Pois bem, isso é que está aqui profetizado no Salmo 22, que é um salmo que traz muitas coisas, nós vamos adentrar em todas, mas é o salmo que anuncia muitas coisas que aconteceriam com Jesus na sua paixão. Aqui, nesses versos 8 e 9, né, é trazido com bastante clareza. Né? As pessoas viam Jesus passar naquela condição, muitas delas que não sabiam o que estavam entendendo, viam ele como um criminoso que havia sido preso, e não como, né, um justo injustiçado, um inocente condenado. Muitos que haviam sido, né, insuflados pelos fariseus, haviam sido, né, incentivados ou conduzidos, ou daqui a pouco até enganados, acreditavam sim que ele estava recebendo, um criminoso recebia a justa punição por seus atos, porque para estar sendo condenado, certamente deveria ter algum crime, para aqueles que não sabiam, né, da figura toda do que estava acontecendo ali. E como é dito aqui, né, todos que me veem caçoam de mim, abrem a boca e sacodem a cabeça, nem a cabeça. Que ele recorra a Yahweh, que recorra a Javé, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Exatamente aquilo que, né, o ladrão diz para Jesus na cruz. Prosseguindo então, né, nós já estamos chegando ao final então dessa nossa reflexão. Nós voltamos agora lá para o livro de Zacarias, mas agora nós vamos para os capítulos 12 e 13. E nesses dois capítulos, né, as últimas duas passagens que nós vamos tratar, nos mostram, né, que Jesus
seria transpassado pela lança, mas que a partir daí os judeus teriam uma fonte para lavar o seu pecado. Vamos lá então. Zacarias capítulo 12, versículos 10 a 12, nos diz o seguinte: derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim a respeito daqueles que eles transpassaram. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles o chorarão como se chora sobre o primogênito. Mas naquele dia será grande a lamentação em Jerusalém, como a lamentação de Hadad e Hanon na planície de Megidon. E a terra se lamentará clã por clã. Aqui, né, é dito entre a profecia que eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram. Ou seja, depois da sua morte e ressurreição, né, aqueles que creram e viram Cristo ressuscitado e todo o povo, até nós hoje, né, mas todo o povo judeu que se converteu passou a olhar para Deus pensando naquele que havia sido transpassado. Né, transpassado pela lança, transpassado pelos espinhos da cruz, e se lamentarão, como se fosse a lamentação por um filho único, porque ele é o filho único, né, de Deus, e chorarão como se chora sobre o primogênito. Né? O primogênito é o primeiro filho. Tudo isso é, na verdade, aquilo que de fato, né, aconteceu com o verdadeiro Cristo, aconteceu com Jesus de Nazaré. Mas prosseguindo então, né, para capítulo 13, versículo 1, aí é dito o seguinte: naquele dia, depois disso, né, depois disso que é dito no capítulo 12, em que, né, se lamentarão e olharão para Deus por causa daquele que transpassaram, né, como se lamenta pela morte de um filho único, como se lamenta pela morte do primeiro filho, do primogênito, né, mas naquele dia em que essas coisas acontecerem, haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para salvar o pecado e a mancha. Em outras traduções, né, para lavar, desculpe, li errado. Para lavar o pecado e a mancha. Em outras traduções é falado de maneira ainda mais explícita, né? Para a casa de Davi, ou seja, para o povo escolhido de Deus, né, haverá uma fonte aberta, haverá uma fonte nova, haverá uma vertente para lavar o pecado, né, e limpar as impurezas, limpar a iniquidade, tirar a mancha, como é dito aqui, lavar o pecado e a mancha. Na verdade, né, mais uma vez, nós vemos, né, o próprio Cristo, depois de morto e ressuscitado, ele dá início à sua igreja, para a qual ele já havia dito a Pedro que tu és pedra, né, Simão, tu és pedra, e sobre essa pedra, Cefas, edificarei a minha igreja. E a partir disso, né, Jesus, depois de ressuscitado, se manifesta aos seus apóstolos, né, especialmente no cenáculo em Jerusalém, né, no Pentecostes, e dá início à caminhada da sua igreja. E é dito, né, aqueles pecados vão, né, e aqueles pecados que vós perdoardes serão perdoados no céu. Aqueles pecados que vós aqui retiverdes serão lá retidos também. Então, a igreja a igreja de Jesus nesta terra, a igreja católica, recebeu de Cristo a autoridade para ser a fonte que apaga os pecados. Né? Por meio do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, né? Os nossos sacerdotes, os seus bispos, os nossos sacerdotes, que são, né, os sucessores dos apóstolos e que atuam em nome de Cristo em meio à nossa sociedade, na nossa paróquia, eles receberam essa autoridade dada pela igreja, que recebeu do próprio Cristo a autoridade para apagar os pecados. Para ser uma fonte aberta que lava o pecado e tira a mancha. E que nos, assim, conduz à salvação que o Cristo veio trazer.
Pois bem, quem foi? Agora vamos voltar, né, à análise histórica. Quem foi a pessoa que foi crucificada e que é, foi crucificado como um filho único, morto como um filho único, né, como primogênito, o único filho de José, o único filho de Maria, o único filho de Deus, mas tudo bem. Vamos pensar só na parte humana, histórica daqui. Quem foi que foi crucificado assim, que fez com que, a partir da sua crucificação, a humanidade voltasse seus olhos para Deus? De uma outra maneira. Foi aquele Jesus e aquela Maria. Oh, aquele Jesus, filho daquela Maria e daquele José. Desculpe. E quem que, a partir do seu ensinamento, a partir do seu comando, a partir das suas instruções, a partir daquilo que ele deixou neste mundo para os seus apóstolos, deu origem a uma igreja, a igreja. E esta igreja é, para nós, né, o veículo pelo qual, a fonte pela qual nós passamos a receber, né, um sacramento que apaga os nossos pecados. Não foi a igreja do Christian de Roti, não foi a igreja do Joãozinho do Canadá, não foi a igreja, né, do Zezinho lá, sei lá da onde, né, da Índia, do Egito, da China, o que quer que seja. Foi a igreja instituída, fundada e orientada por aquele Jesus, nascido em Belém, filho daquele carpinteiro, filho daquela pequena Maria. Este, né, pequena grande Maria. Este Jesus é quem fez tudo isso que estava aqui, dito, né, séculos antes, que já vinha sendo falado muitos e muitos e muitos séculos. Lembremos que foi só a partir da diáspora, lá 500 e tantos, quase 600 anos antes de Cristo, quando aconteceu a diáspora, a expulsão, né, do povo judeu de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, do Templo de Salomão, que os judeus começaram a se preocupar em escrever isso. Mas isso já era dito antes, já era dito e passado de geração em geração, ensinado, catequizado na tradição oral. Então estas coisas que estão aqui, elas não estão aqui, não são ditas, não foram profetizadas desde 130 antes de Cristo. Elas foram profetizadas muito antes de 130 antes de Cristo. Elas estão sendo passadas de geração em geração muitos séculos antes da vinda do menino Jesus. E depois, quando vem o menino Jesus, todas essas coisas que diziam respeito ao Cristo, ao Cordeiro, aquele que veria para salvar o povo de Deus, aquele que veria para firmar a aliança, aquele que era enviado de Deus para a nossa salvação, que seria, né, o nosso Redentor, todas essas coisas depois acontecem especificamente com uma pessoa. E só com uma pessoa na história da humanidade. Com aquele Jesus. Filho daquele José e filho daquela Maria. Portanto, essa é uma das formas que nós podemos abordar o questionamento. Né? Mas Jesus realmente é o Cristo? Pois bem, a partir dessa breve análise, né, não é algo muito longo. Né? Nós tomamos mais aulas porque eu quis apresentar de maneira muito detida, mas está acessível a qualquer um. Não foi inventado pela igreja, não foi escrito depois da morte de Jesus. Tudo isso, né, é uma análise racional, histórica, não é uma análise puramente de fé, mas por meio destes dados, dessas provas históricas, nós conseguimos chegar, sim, a uma conclusão racional por meio da nossa capacidade da razão, que é associada à nossa ânima, à nossa alma, que é um dom de Deus para nós, dado a nós como sua criatura. Não foi dado a outras criaturas. Nós temos esta alma imortal que é dotada de razão. Pois bem, Deus não se ofende quando nós nos aproximamos dele por meio da razão. Mas é preciso que seja uma razão sincera, uma razão verdadeira, que queira encontrar a verdade e não que queira distorcer para fazer valer a sua verdade, porque isso não é razão. Isso seria orgulho, seria soberba da nossa parte. Se nós verdadeiramente nos despimos dessa nossa soberba humana e buscamos com humildade, com verdadeira razão, com um proceder científico, assim podemos dizer, prescrutar, investigar, revirar, analisar de maneira objetiva
aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento? Não há como nós não encontrarmos eco de tudo isso na vida de Jesus de Nazaré. Portanto, a igreja não erra ao reconhecer Jesus como o Cristo. Né? Já falamos isso, mas vou relembrar aqui. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo é a sua qualificação, é o seu adjetivo, é a sua qualidade. Ele é o Jesus de Nazaré, o Cristo. Aquele que seria enviado para a nossa salvação. O nosso Redentor. Ele é o Messias. Jesus, o Cristo. Nós que nós dizemos, né? Jesus Cristo. Pois bem, tudo isso que foi profetizado aconteceu com Jesus de Nazaré e a igreja não erra em verdadeiramente reconhecê-lo como Cristo, Filho de Deus vivo, ressuscitado, nosso Salvador e nosso Redentor. Encerramos por aqui. Né? Agradecemos a Deus que na sua infinita bondade, quis se revelar a nós e nos alcançar a sua salvação, que enviou Jesus, seu Filho, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para morrer na cruz, para firmar esta aliança para a nossa salvação, para nos indicar o caminho de Deus, para nos revelar a face paterna do amor de Deus por nós. E depois dessa análise, eu vou pedir para vocês que vocês escrevam no papel, vocês releem essas passagens todas, releiam elas e escrevam no papel para dizer aquilo que mais chamou a atenção de vocês, de tudo que nós vimos aqui. O que mais chamou a atenção. Eu quero que vocês escrevam no papel, vocês vão me entregar isso, mas vocês também vão falar. Nós vamos partilhar na próxima aula, nós vamos fazer uma roda e vamos partilhar isso que mais lhes chamou a atenção nesse percurso que nós fizemos nessas últimas aulas, de fazer essa análise. Não é a única forma de se abordar racionalmente a comprovação de que Jesus de Nazaré é o Cristo, mas é uma das mais belas, por isso eu escolhi para trazer para vocês, para demonstrar que nós estamos sim seguindo a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e que Jesus realmente é o Cristo. Então eu vou pedir que vocês escrevam no papel e vão entregar depois, mas durante a aula nós vamos conversar sobre isso e vamos fazer algumas outras coisas, mas que vocês tragam no papel, não escrevam apenas uma frase, mas relatem o que mais lhes chamou a atenção, o que mais lhe tocou, aquilo que vocês não sabiam que lhes chamou a atenção. Leiam de novo com carinho cada uma dessas passagens que eu citei aqui e escrevam, pelo menos uns 2 parágrafos aí, sobre o que mais lhes chamou a atenção e como foi para vocês, o que vocês sentiram a partir de tudo isso que a gente viu juntos. Tá bom, queridos? Então, vamos encerrar então essa aula que começou já há 3 semanas, fazendo uma oração e agradecendo por todos esses momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, te peço que abençoe todas essas famílias, todos esses meus catequizandos, abençoe a nossa turma, abençoe a minha casa, a minha família também, os meus filhos, minha esposa, e que nos permita cada vez mais seguirmos firmes e perseverantes na verdade, seguirmos firmes e perseverantes junto de Ti, na Tua igreja, e que possamos cada vez mais compreender a Tua vontade para nós e encontrarmos, enfim, a nossa salvação junto de Ti, Senhor. Muito obrigado pelo Teu imenso amor. Muito obrigado por ter desejado se revelar, nos fortalece e nos conduz ao longo do caminho desta vida. Mãe Santíssima, Tu que disseste o maior sim a Deus que um ser humano poderia dar, Tu que aceitaste ser a mãe do Redentor, pedimos humildemente a Tua intercessão por essas intenções, pela salvação de todas as nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Ana, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era isso, queridos. E vocês tenham uma semana abençoada e que possamos todos nos encontrar na próxima aula. Fiquem com Deus, queridos. Tchau, tchau.